Ir e vir é um direito de todo ser humano, né? E nós fazemos esse movimento desde que mundo é mundo. Uns por lazer, outros para estudar ou trabalhar, e ainda tem aqueles que precisam se movimentar por necessidade mesmo. E hoje falaremos sobre este assunto aqui no Diálogos, pois o tema é deslocamento humano. E eu converso então aqui no estúdio com o advogado Guilherme Batista. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui. É isso, eu quero lembrar que a TV Câmara, gente, ela preza pela acessibilidade, né? E a gente tem conteúdos 100% traduzidos em Libras, e aqui no Diálogos, como vocês já sabem, não é diferente, né? Então, durante todo o programa, a gente vai ter essa tradução simultânea, né? Prezando, mais uma vez, como eu falei, a acessibilidade. Mas antes, então, da gente iniciar o programa, a gente vai conferir um vídeo explicativo que a gente preparou para introduzir esse tema. Vamos conferir. Você sabia que uma em cada 30 pessoas no mundo é migrante? Isso representa cerca de 281 milhões de pessoas, ou 3,6% da população global, vivendo em países diferentes de seus locais de nascimento. O deslocamento humano tem crescido ao longo das décadas, refletindo mudanças sociais, econômicas, demográficas e, atualmente, climáticas. Mas o que é ser migrante? Segundo a Organização Internacional para as Migrações, migrante é um termo amplo usado para descrever qualquer pessoa que se muda de sua residência habitual, seja de dentro de um país ou além de suas fronteiras. Pode ser por trabalho, estudos ou até mesmo em busca de um futuro mais seguro. E apesar de ser um conceito amplamente usado, não há uma definição universalmente aceita. A migração nos ajuda a entender o mundo em transformação e a se planejar para um futuro mais inclusivo. Afinal de contas, os deslocamentos humanos fazem parte da nossa história e do nosso presente. Tá aí, então, bastante legal, né, essa explicação. Vamos só reforçar, gente, a diferença, né, entre migração, imigração e emigração. A migração, como a gente viu aí nesse vídeo, é qualquer deslocamento de um lugar para o outro, né, o movimento populacional de pessoas. A imigração é quando se entra num país estrangeiro para residir, por exemplo. E a emigração é o ato de sair de um país para se reestabelecer em outro. Então a gente fez aí essa breve explicação, né, Guilherme? Porque quando a gente fala do deslocamento humano, né, essas três palavras estão diretamente ligadas, né? A gente viu, desde que mundo é mundo, né, as pessoas elas se deslocam, elas estão indo e vindo. Mas ultimamente, com o passar dos anos, esses motivos eles têm mudado, né? Além do que a gente sempre já viu. Foi buscar uma vida melhor, né, trabalho, mas vem mudando ao longo dos anos também, né? Além desses motivos, hoje a gente vai acumulando outros motivos mais, né? Exatamente. O ser humano, ele começou sendo um animal e a gente segue a origem dos animais até hoje. Se parar para analisar antropologicamente, tinha que sair da caverna só para caçar e voltar. E essa caça foi cada vez ficando mais distante e os anseios humanos foram ficando cada vez mais complexos, fazendo com que os deslocamentos humanos sejam trágicos, socialmente falando, mas poucos também têm um sucesso. Você pega aí no estudo da ONU, são 3,6%, né, da população está em deslocamento. Isso tem o deslocamento que é o romântico, vou tentar a vida, vou começar uma família em algum lugar, e tem o deslocamento uma que condição, é trágico, né, financeira, mesmo a pessoa já hoje, se planejou para isso. Eu brinco até nesses estudos que existe o refugiado financeiro. Você pega um estado como a Flórida, o que tem de brasileiro lá, porque não consegue ficar no Brasil, porque aqui tem muita dívida que contraiu. É uma complexidade de que antigamente era um sonho e hoje se tornou um pesadelo para muitos. Outros tantos deram sucesso e viveram o sonho americano, o sonho europeu. Mas o deslocamento ele tem que ser estudado com afinco mesmo. Por que aquele afã individual, né? Qual o momento ali que o sonho se rompe e se começa um pesadelo? E, obviamente, guerras, tragédias ambientais, né, tragédias políticas e, em menor proporção, tragédias familiares, tragédias financeiras.
Uhum. E pensar, né, porque são histórias, né? A gente tem que pensar também no psicológico, né? Você deixa uma vida aqui, né? A gente está falando de muitas histórias, muitas pessoas que acabam, né, muitas vezes precisando mudar. E aí, por isso, é muito importante, né, que tenha políticas, né, para esse assunto também, que o poder público, ele se intere. É problema de todos nós, né? E realmente o poder público precisa dar uma atenção a mais para esse assunto. O Brasil inovou muito em 1997 com o Estatuto dos Refugiados. Então, hoje o Brasil é uma pátria que abraça os refugiados. Qualquer aeroporto, qualquer delegacia da Polícia Federal tem o amparo necessário para documentar os refugiados, para tentar... O refugiado ele é atendido até pelo SUS, né? Sim, então, faz um cadastro, né? Faz um cadastro chega. E o protocolo dele, ele desembarcou. Tem algumas cenas até emblemáticas naqueles documentários de aeroporto, que você vê o pessoal chegando, no que ele desce do avião, ele já começa a chorar, porque saiu num estado de guerra e chegou numa pátria, né, que abraçou esse ser humano, independente de sua fronteira, de sua bandeira. Isso é fantástico no Brasil e isso tem que ser sempre ovacionado. Só que cria também um mercado. Por mais maluco que possa parecer, hoje aqui em São José a gente tem uma situação que eu não posso nem falar qual país que é, porque existe um coiote trazendo pessoas para o Brasil refugiados. É assustador, é asqueroso, mas existe. E essas pessoas chegam em condições de refugiados, só que isso vira um mercado. Eu te levo para o Brasil, igual no México levam para o Texas. E é isso que é engraçado, como que a política pública ela é importante na lei, mas ela precisa ser importante também na fiscalização. Sim, sem dúvida. A gente vai falar mais sobre este assunto. Inclusive, a gente tem uma lei, né, sobre... para esses deslocamentos, né, para os refugiados, no caso, como você mencionou, o Brasil nesse campo é exemplo, né, de como tem tratado essa situação. Mas antes eu quero chamar agora nosso outro convidado que vai conversar com a gente de forma remota, que é o historiador Rafael Gaia. Seja muito bem-vindo, Rafael. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Rafael, é isso, né? A gente fez aqui uma breve introdução, né? Como eu falei, as pessoas, elas sempre voltaram, né? Esse ir e vir, ele é constante na nossa sociedade e os nômades, né? Eles sempre estiveram presentes. A gente pode falar que as pessoas estão se tornando nômades novamente, só que nesse outro sentido, do deslocamento populacional, desse deslocamento muitas vezes forçado por necessidade? Sem sombra de dúvidas, né? O conceito de deslocamento humano, ele sempre foi aprofundado, né? E enraizado dentro da história da humanidade, né? Então, desde a primeira sociedade, nós já vemos os nômades desempenhando um papel essencial dentro da disseminação de culturas, conhecimentos, tecnologias, em alguns casos, em situações específicas, como esse mesmo que você colocou. E hoje não é diferente, né? Olhando de forma contemporânea, observa-se um fenômeno em que alguns especialistas chamam de neomadismo, né? Que é um comportamento humano emergente, que ele vai surgir como uma nova maneira de viver, de pensar e agir com base nessa evolução do desenvolvimento e que acaba abraçando essas situações atípicas, né? Como você mesmo colocou. Uhum. A gente vê, né, lá atrás, principalmente no século XIX, a gente viu que muitas pessoas saíram da Europa, né, com destino à América, né, os Estados Unidos, por exemplo. A gente teve uma grande mudança nesse sentido. E também teve esse avanço, né, no pós-guerra. O que mudou, basicamente, né, no pós-guerra, né, no quesito desse deslocamento das pessoas? Legal. Então, como você mesmo coloca, no século XIX, o deslocamento em massa, né, ele acontece de forma consistente por toda a América, né, um movimento populacional histórico muito forte, e a gente pega diferentes situações, né, crises, fomes, né, promessas de terras, enfim. E quando a gente fala de fluxo ali para a América, nós pegamos
parte dessa instabilidade política mesmo, né? Como você mesmo coloca, o conflito, guerras, refugiados, né? Buscando melhores qualidades de vida. Basicamente isso, até um ponto que o doutor colocou aí um pouco antes, né? Essas situações extremas que tiram da zona de conforto faz com que a gente recorra a essa situação. Muitas vezes contra a vontade, mas sempre visando uma qualidade melhor, né, de vida, ou às vezes até mesmo uma rede de apoio. Sim, sem dúvida. E como a gente começou, né, fez uma breve introdução aqui no início, hoje, né, não mudou muita coisa nesse sentido. A gente ainda percebe muitas pessoas tendo de se deslocar, muitas vezes, reforço, de uma forma forçada, né? A gente acompanha ainda, né, a questão da guerra na Ucrânia, né? Muitas pessoas vindo, inclusive para São José, sim, né, Guilherme? Chegaram a vir muitos refugiados para cá. Tem uma questão que já é antiga, mas agora que a gente vê se falar com mais frequência também, né, Rafael, que é a questão dos refugiados climáticos, né, que isso vai, de alguma forma, vai estourar, né? A gente já está vendo um movimento mais crescente e a tendência, infelizmente, é que a situação se agrave bastante, né? Porque a gente está vendo aí dados científicos que as mudanças climáticas, elas são reais e que muito em breve, né, não digo nem em muito tempo, a gente vai ter problemas seríssimos, né, de locais que, por exemplo, eles não vão mais conseguir ser habitados. Sem sombra de dúvidas, né? Essa parte climática, quando nós falamos de secas, enchentes, desertificação, em países como Somália, Sudão, que forçaram migrações em massas, afeta completamente grande parte dessa região, muitos povos. E quando nós falamos desses impactos, é interessante a gente pontuar alguns, né? Como essa parte de impacto cultural, o próprio impacto econômico, né? O impacto psicológico, né, que hoje está muito em alta, a gente está sempre olhando para a nossa saúde psicológica. Então, esses efeitos nesses grupos migrantes, eles geram trauma por meio desse deslocamento, né, muitas barreiras que vão acontecer com essas mudanças. Então, são efeitos que eles estão latentes, eles são sempre urgentes e sempre atuais, né? Sem dúvida. É isso, né, Guilherme? A gente está vendo muitas pessoas, né, que nessa tentativa desesperada, né, acabam perdendo a vida, né, porque precisa ir para algum lugar, muitas vezes de forma ilegal, porque não tem aquele suporte mesmo. A gente vê na África, né, por exemplo, e muitas pessoas que têm essa questão, né? As mudanças climáticas, como eu falei, elas já estão dando as caras. Então tem um lugar que não chove mais, né? Como que você vai ter um solo fértil? Eu falei de alguns lugares, né? Tem pesquisas que diz, por exemplo, as Ilhas Maldivas, né, que são um destino turístico, que até o fim do século há a possibilidade de que o local ele não consiga mais ser habitável, né? Então, assim, a gente está falando de milhares de pessoas que têm suas vidas, suas histórias, e elas precisam ir para algum lugar, só que com decência, né? Com dignidade. Com dignidade humana. Você pega aqui num exemplo nacional recente, Porto Alegre, o centro de Porto Alegre histórico, o valor dos imóveis já decaiu, porque muitos, e se tem uma pessoa que gosta da sua terra, a pessoa do Rio Grande do Sul, o gaúcho, né? Mas existem muitos, e a gente já teve relatos e conversas de pessoas que botaram tudo à venda para mudar de lugar, porque a tragédia do Rio Guaíba foi, né, emblemática. Sim. E era uma região maravilhosa que a gente viu cenas de guerra ali, né, de tragédia ambiental mesmo, de bote tirando idoso, e é uma coisa, um trauma social que ninguém quer mais viver. E causado por quê? Pela comporta, pelo prefeito? Lógico que não, é uma sucessão de erros e ocupações urbanas descontroladas por um planejamento, né? Um romantismo turístico também, que era uma tragédia anunciada, mas vamos explorar, que é igual Maldivas. É uma tragédia anunciada, mas vamos explorar o capital, vamos fazer o turismo o máximo possível, sabendo que a gente está, quanto mais avião pousa lá, pior vai ficar. Mas o mundo ainda tem vamos aproveitar antes da tragédia. É assustador, mas chega a ser subjetivo.
Você quer conhecer, você quer... Quem não gostava de ir no centro de Porto Alegre? Hoje, quem é de lá, alguns não querem mais estar lá. E o que motivacionou isso? Décadas de descontrole. Você pega Veneza também, passa por sufoco de água, de filtração, mas vamos curtir, vamos aproveitar. Você pode pegar Países Baixos, né, também, que está lá, a qualquer momento pode romper uma represa ali e vai, a Amsterdã inteira vai para ficar embaixo d'água. Mas são políticas públicas de prevenção. Só que hoje o que a gente sente, e até é um papo um pouco mais filosófico, é que tem gente que desacredita. Tanto no poder do alta corte quanto lá embaixo. Tem gente que não acredita que vai acontecer. E a gente fica nessa, o que é estudo? Então o pessoal não dá valor talvez para um estudo hidrológico mais. Prefere achar que não, vai dar certo, vamos tentar. E é difícil, né? No caso, você falou de Porto Alegre, até prever, né? Porque hoje todos estamos suscetíveis, né? Claro que tem áreas de riscos, mas todo lugar, né? Todos os países estão suscetíveis, né? E a gente fala de furacões, secas, né? Chuvas em grande intensidade, como aconteceu em Porto Alegre. Então, todo mundo fica a mercê nesse sentido, né? Infelizmente, é um caminho meio que sem volta, né? É possível, claro, tomar medidas, né? Para tentar conter essa situação, mas realmente é complicado, é um assunto que precisa ser amplamente discutido, né, com políticas públicas de uma forma séria. Vamos voltar com o Rafael. Rafael, a gente tem um dado aqui, olha só, que cerca de 90% das pessoas que chegam ao Brasil, por exemplo, né, estão ali em 2 grupos de idade, né? A gente tem ali do 0, né, bebê, até os 19, 20 anos, e depois dos 20 e poucos até os 64 anos. A gente percebe, muitas pessoas acabam chegando, né, com uma estrutura, um suporte a mais, né? Muitas vezes tem uma profissão no seu país de origem, como no caso a questão, né, das guerras, muitas pessoas precisam sair de uma forma forçada, mas aí chega num determinado país, se não tiver essa estrutura, né, esse acolhimento, essa pessoa acaba, né, procurando muitas vezes outros tipos de emprego, né, vivendo de uma forma subhumana, né, muitas vezes. Respondendo aqui, né, quando a gente olha esses impactos gerais desses deslocamentos, como você mesmo falou, se a gente pega um recorte um pouco mais atual, nós percebemos sim situações que às vezes é até um pouco desagradáveis, né? O doutor mesmo colocou uma situação real, né, de um coiote, e de fato quando nós pegamos algumas regiões que está enfrentando algum momento atípico, político, a gente vê um grande grupo querendo se deslocar, né? Se a gente pega o caso da Venezuela, que é algo um pouco mais recente, né? A gente vê essa imigração deles para o Brasil, né? E aí eles acabam saindo de uma condição lá e chegam aqui, né, se colocando numa posição que não é do agrado deles, pela condição mesmo, né? Então, e aí a gente entra numa parte de impacto econômico, né? Muitos migrantes, eles contribuem para esse crescimento, mas muitas vezes também eles se sujeitam a situações desagradáveis, né? E aí acaba afetando ambos os lados, né? Essa pessoa que está se sujeitando a isso, né? Essas situações, e ao país que pode estar recebendo esses migrantes, né? Sem dúvida. A gente vai para o nosso primeiro intervalo agora e na volta a gente vai retornar para continuar aqui debatendo tanto com o Guilherme quanto com o Rafael. O Diálogos volta já já. De volta com Diálogos, hoje a gente está falando sobre deslocamento humano. Quero voltar com o Rafael. Rafael, até para repercutir um pouquinho no que a gente estava falando no finzinho do primeiro bloco, antes da gente ir para o intervalo, né? Que a gente falou que muitos
imigrantes, né, que vêm para cá, eles acabam, né, não trabalhando em sua profissão de origem, né? Muitos têm formação e aqui acaba não conseguindo, né? Eu falo contribuir mesmo, né? Porque a gente pode utilizar também desses talentos, né, dessa mão de obra para a gente incrementar aqui no país. E aí é um assunto, né, complexo que muitas pessoas, né, às vezes até por ignorância, né, acabam falando, não, mas vão tomar os lugares aqui dos nativos, dos brasileiros, e não é bem assim, né? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Exato. A migração, ela pode causar muitas tensões, sim, em comunidades, né, que percebem uma ameaça, às vezes até a sua identidade, mas a migração, ela enriquece a cultura local de modo geral, né? Então, a gente pega outros países, né, tirando o caso até do Brasil, os migrantes, eles ajudam a equilibrar, de alguma forma, todo esse processo interno, né? Tem um historiador que eu gosto muito, que é o Peter Burke, ele trabalha muito essa ideia do hibridismo cultural, né, entre essas diferentes culturas, né? E aí ele vai falar que essa mistura, ela se destaca não apenas numa imitação, né, de reprodução, de usurpação, às vezes, né, mas também na criação de algo novo, né, a partir dessa fusão desses grupos. Então, esses elementos culturais distintos, né, falando aqui, usando cultura, esses diferentes grupos, é um processo de mão dupla no qual ambas as partes, eles vão estar se promovendo de alguma forma, né? Eles vão estar sofrendo influências, né? Mesmo que em graus diferentes, né? Então, de modo geral, esse hibridismo, né? Essa junção, essa migração, ela caracteriza de forma fundamental a história das sociedades, né? Uma fonte de inovação, uma forma de transformação de modo geral. Sem dúvida. Antes da gente continuar, eu passar para o Guilherme, que a gente tem, né, Guilherme, a lei número 9.474 do ano de 97, que criou o Estatuto dos Refugiados, né? Muitas vezes tem algumas mudanças, né, por questões políticas também. Como que está a situação agora? Houve grandes mudanças, né? O Estatuto, ele continua intacto, né, na sua essência. Tiveram poucas alterações mais regulamentares sempre para agasalhar mais, para que o refugiado possa até ter acesso ao Bolsa Família. Isso são alterações legislativas, mas que a base do Estatuto continua a mesma. E é um Estatuto que entrou num momento também, né, de nova democracia, menos de 10 anos depois da promulgação da Constituição. E o Brasil tem esse histórico, né? Se você pegar o seu sobrenome, o meu, o do Rafael, são de imigrantes, né? O Brasil, ele é terra de miscigenação social e europeia, um pouco aqui também da América. Então, como essa legislação ela segue essa linha do Brasil, da redemocratização, do agasalho, né, social que o Brasil dá, a legislação não sofreu alterações. E assim, é uma legislação que tende a cada vez ser mantida. E a gente falou, né, dessa dignidade, né, que os refugiados, eles chegam no país, eles têm acesso a projetos, programas sociais, a ser atendido pelo SUS, né, que é totalmente democrático. Rapidamente, explica para a gente como que funciona na prática. Assim que a pessoa, no caso, chega no próprio aeroporto, é feita essa triagem, já é coletadas as informações, os dados, rapidamente, para a gente compreender. Os agentes da Polícia Federal estão nos aeroportos e nos portos. Tem muita gente que chega em porto. A gente aqui em São Sebastião, várias vezes, navios de carga tinha refugiados dentro do alçapão, lá tem um nome certo, onde eles vêm refugiados da Europa, da África, muitos. E assim, Polícia Federal é a autoridade que vai fazer essa captação, percebe-se esse estado de refugiado, né, de refúgio, já entra uma autoridade também judicial para poder, né, abarcar se enquadra ou não. E aí sim vai ter uns requisitos da lei, mas o próprio protocolo de refugiado já vai dar acesso a benefícios sociais, né? Bolsa Família, SUS, né? Pedido de abrigo, né? Às vezes um auxílio locação, alguma coisa, dependendo da cidade ou do aeroporto que a pessoa está. E Guilherme, quando a Polícia Federal, né, faz essa fiscalização, você comentou, né, sobre
outras questões, né, um oportunismo. Como que a Polícia Federal, né, a nossa estrutura, ela é eficaz, satisfatória para conseguir, por exemplo, né, a gente sabe que tem pessoas que acabam indo, né, tem a questão do tráfico humano. Como que a gente está na nossa estrutura para conseguir identificar isso? A gente tem uma rede integrada, preparada de fato? Tem. A maior barreira é sempre a da linguagem, né? Tem situações que são dialetos do interior do leste europeu. Então a pessoa não consegue nem expressar se ele veio a trabalho, se ele veio fugido, da onde ele é. Só que, lógico, a Polícia Federal tem uma estrutura boa, mas é precária. Precisa de mais agentes, precisa de mais delegados e precisa de muito voluntariado. Tanto que quem abraça muito aqui, no nosso caso em São José, é a Comissão de Direitos Humanos da OAB, alguns projetos sociais, o Dandara, a própria igreja da cidade deu muito apoio na questão dos ucranianos por conta de uma fragilidade estrutural da própria Polícia Federal e dos agentes, porque poderia até... São Paulo ainda é melhor, São Paulo tem a casa do refugiado, tem uma estrutura bem melhor lá. Mas aqui no Porto de São Sebastião é um pouquinho deficitário, mas o delegado é uma pessoa muito atenta, os juízes lá são muito, muito bons. Mas existe sim, como que vai fazer esse filtro, o que é refugiado, o que é trabalhador escravo, quem que quer voltar para sua pátria, quem quer ficar aqui. Uhum. Falta, né, como você falou, Falta. Então, importante, né, muitas pessoas precisam também de o voluntariado, né, esse trabalho integrado mesmo. O voluntariado que eu mais pediria, né, é a tradução. Sim. São tradutores. Porque... Que é uma situação mais complicada. E a terminologia, né? Você pega que veio do Oriente. Ele escreve por símbolo. Então, até ele entender que aquele símbolo precisa ter uma pessoa de muito traquejo. E vai achar um professor de árabe aqui, voluntário. Sim. É raríssimo. Sem dúvida. Olha só, gente, vamos seguir então. A gente está aqui dialogando sobre este tema, mas será que as pessoas, né, da cidade, das ruas, sabem de fato o que é o deslocamento humano? O que motiva milhares de pessoas a saírem de seu país de origem, né, onde elas têm família, uma vida ali, muitas vezes casa, né? Nossa equipe foi às ruas, então, para descobrir, na verdade, o que as pessoas acham, pensam desse assunto. Vamos conferir, então. A gente, assim, não tem nem como ser contra ou a favor, é uma situação que hoje o planeta está vivendo, os países estão enfrentando. É claro que tem todo esse pesar sociocultural, emocional, psicológico de quem tem que sair do seu território, né, largando toda uma história e, ao mesmo tempo, né, os países, principalmente aqui no caso do Brasil, né, que buscar, acho que a gente tem que pensar isso, principalmente hoje em tempos de emergência climática, maneiras de receber isso com o menor impacto possível, né? Sendo aí, né, muito idealista ou não, mas a questão porque assim, estamos preparados para atender a população brasileira em suas necessidades básicas, né? De uma alimentação, de saúde, educação, né, emprego principalmente, como que a gente vai receber essas pessoas? Então, assim, essa questão da marginalidade, né, que pós-pandemia trouxe um cenário mais agravante, é uma questão que a gente tem que olhar também, questão de segurança, de criminalidade. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Eu acho que deve ser muito difícil para eles, nesse momento mais sensível, e que tem que ter uma ajuda certa de política. Se está acontecendo uma guerra lá, tem momentos, tipo, tem uma agência assim, política que ajuda essas pessoas de imigração. Então, eu acho que tem que ter uma ajuda política, uma ajuda de ONGs. Os migrantes, não tenho nada contra eles, tem muitas pessoas que têm algumas coisas contra os migrantes, acho que eles roubam lugares da gente, mas eu acho isso muito errado, algo que, bom, no meu ponto não faz sentido, porque são pessoas que buscam coisas assim como a gente busca também algumas outras coisas. Então, eles estão no direito deles, eles têm que buscar o que eles precisam, né? A gente faz as coisas muitas das vezes não porque a gente quer, mas porque a gente precisa. Bom, eu já morei fora do Brasil. E eu via muita situação de pessoas que estavam no outro país em situação diferente da minha, que fui por espontânea vontade. Então eu ficava muito preocupada porque é diferente. O Brasil, eu vejo o acolhimento do Brasil diferente da Europa. Então as pessoas aqui, eu acho que elas são mais bem recepcionadas e as pessoas tentam ajudar um ou outro. Lá eu não via muito isso. Então eu acho que tinha que ter eu não sou contra,
Eu sou a favor. Eu acho que tem que ter portas abertas, mas claro, com um limite, porque o Brasil, ele não é tipo um país que pode entrar um montão de gente. Eu acho que o Brasil deveria manter portas abertas para os migrantes, 100%, porque, bom, muitas áreas dependem de outras pessoas também, com vários tipos de conhecimentos. Então, às vezes, se você abre a porta para uma pessoa, essa pessoa, às vezes, pode revolucionar uma área que a gente não imagina, né? E isso eu acho, de certa maneira, muito importante. Tudo depende. Eu acho que não dá para deixar, né, como dizem aí, a porteira aberta total, sem, enfim, sem algum tipo de apoio, não digo nem fiscalização, mas tem que ter, sim, um controle. Não digo um controle assim, militarista ou alguma coisa assim de força, mas olhando para as questões que eu trouxe anteriormente. Eu acho que tem que ser a favor, mas tem que ter uma infraestrutura para essas pessoas, para elas ter um meio de vida digno, né? Porque não adianta ela sair do país dela numa situação difícil e chegar aqui e permanecer numa situação difícil, né? Então tem que dar um apoio, tem que receber essas pessoas, mas tem que ter uma infraestrutura para recebê-las. Tá, então interessante, né, a gente ver a argumentação, os diferentes pontos de vista. Vamos repercutir com os dois, mas eu vou voltar com o Rafael agora. A gente viu ali, Rafael, em mais de uma resposta, né, as pessoas falando, dizerem ser a favor, né, concordar com que muitas pessoas em situações mais complicadas venham para cá, mas ainda tem esse receio, né, mas precisa ter um controle, porque senão, né, muitas pessoas daqui, nativos do Brasil, acabam não tendo infraestrutura, emprego básico, e aí essas pessoas chegam, né? Como que você avalia essa questão? Eu avalio da seguinte forma, né, que tudo tem que partir de um diálogo interdisciplinar. Interconexão com diversas áreas, né, seja da psicologia, como trabalhar a saúde mental desses imigrantes e refugiados, seja num viés geográfico, né, de um impacto de deslocamento no espaço urbano, rural, num viés econômico também, né, a gente tem que olhar soluções, né, como integrar essa força de trabalho migrante. Então, são perspectivas futuristas, né, políticas globais de acolhimento e sustentabilidade que a gente tem que estar sempre de olho, o uso de tecnologia para prever e mitigar todas essas crises migratórias. Então, eu acho que é por esse lado que eu vejo como essas diferentes pessoas puderam olhar, né, óbvio, cada um tentando se expressar da melhor forma, mas eu acho que tudo vai partir de um diálogo interdisciplinar mesmo. É isso. Quero aproveitar e agradecer a sua participação, Rafael. Muito obrigada, viu, por ter contribuído aqui com a gente no programa de hoje. Imagina, eu que agradeço o convite e ficam à vontade aí para me convidar quando for preciso. Está convidadíssimo. Obrigada. Guilherme, vamos seguir daqui então rapidamente. Primeiro, você concorda, você acha que deve ter esse controle de fato? E aí eu aproveito para te perguntar, e a gente repercute um pouquinho mais no próximo bloco, a gente viu uma das entrevistadas que destacou essa receptividade do Brasil, né? Que ela morou fora, na Europa, e ela disse que lá é bem diferente. E é isso, né? São diferentes, de acordo com a política, né? A gente vê são diferentes formas como os países lidam, né? A gente tem uma situação atual agora, né, os Estados Unidos, após a eleição do Donald Trump, que muitas coisas devem mudar, né? Ele, inclusive, já falou que pretende deportar milhares de imigrantes, então a gente deve ver aí muitas mudanças nos próximos anos, né? Sim, se você parar para pensar, né, a comunidade internacional inteira está de olho no Trump. Ele é a locomotiva dessa situação grosseira que está sendo tratada os imigrantes. Lá, num estudo de lá, você vê que a Flórida, sem imigrante, não é a Flórida. Você acha mais brasileiro, venezuelano, latino de uma forma geral lá do que americano. E é um país, e é grosseiro, né, de um certo ponto, porque ele se fez com estrangeiros. É igual a gente fechar as porteiras num país que se fez em cima de estrangeiros. Você pega todo o centro histórico de qualquer cidade, tem movimento ao imigrante. Só que lá estão fechando os olhos.
por uma questão política, social, questão financeira, porque também inchou demais o estado econômico deles. Mas eu vejo assim que tem que ter muita cautela, e estão todos acautelados disso, de como vão ver isso. Porque já teve, passado recente, ainda no governo Biden, de separar mãe de filho na fronteira também. Isso é um ataque grosseiro aos direitos humanos, né? E tinham cenas trágicas lá de crianças chorando atrás da grade, coisa que a gente só viu na Segunda Guerra. Mas vamos ter otimismo, e eu acredito que muitos brasileiros vão ser trazidos, né? E vão ver que o sonho americano já mudou, né? A gente tem estrutura para isso. E quando a gente fala, tem que fechar as porteiras ou ter muito rigor, eu não sei até quanto rigor técnico prevalece a dignidade humana. O sol está aí para todos. O Brasil é uma nação enorme. A gente tem insumo para mais da metade do mundo. Só que é uma questão do nosso interesse social. Se a política externa aceitar, que a gente entende que vai continuar, mas vai muito de relações exteriores, né? E eu tenho para mim que o Trump é um exemplo a não ser seguido. Mas aqui a gente sabe que tem muita gente que acha que tem que seguir mesmo. E é engraçado essa questão do deslocamento humano, que é questão bairrista. Você pegar, é uma questão que ela vai aumentando psicologicamente, chega em proporções internacionais, mas é bairrismo. É um cara de Jacareí trabalhar em São José, mas tá tirando esse emprego de joseense. É repetitivo. O ser humano ele é ridiculamente repetitivo. Acaba reproduzindo, né? É. Bom, a gente vai para mais uma pausa, nossa última de hoje, e depois a gente retorna para continuar aqui o bate-papo com o Guilherme e também com a internacionalista Isabela Franco, que vai participar com a gente. Não sai daí, porque voltamos já. Estamos de volta com o Diálogos. Hoje a gente está falando sobre deslocamento humano. E agora, neste terceiro bloco, além do Guilherme, que é advogado, a gente vai conversar com a internacionalista Isabela Franco. Isabela, seja muito bem-vinda ao Diálogos. Muito obrigada, agradeço o convite. Isabela, a gente já falou um pouquinho, né, sobre esse tema, que é bastante amplo, né? E a gente explicou logo no início, né, essa diferença, né? Migrante, imigrante, emigrante, tem a questão dos refugiados também, né? E muitas pessoas, elas acabam mudando por vontade própria, né, de uma forma mais planejada, e outras não, né? Outras por necessidade, risco de vida e outros tantos motivos que a gente vê que vem crescendo, né, com o passar dos anos na nossa atual realidade. Queria que você distinguisse um pouquinho, né? A gente falou dos refugiados, tem muitas pessoas que acabam vindo, né, seja para o Brasil ou para outros países, acabam pedindo asilo político. O que isso significa na prática, né? Como que é esse processo? Então, é um grande desafio contemporâneo, a gente pode dizer, a questão dos deslocamentos forçados, que vai ficar cada vez mais latente esse processo desses deslocamentos, que não é algo novo, né? Quando a gente pensa aí na questão até de Israel, né? A Terra Prometida, daquele tempo, né, já havia esse deslocamento em busca de melhores condições de vida, ou de forma bem simbólica, a Terra Prometida. Hoje, nesse contexto, a gente ainda tem aí essas questões de achar que em um outro local você pode ter aí mais sucesso, ter uma vida melhor. Dentro desse contexto, quando você sai do seu país sem ser obrigado a deixá-lo, a gente está falando de uma imigração, que pode ser legal ou ilegal, né? E aí a gente pode conversar um pouco depois a respeito da condição existente nos Estados Unidos, e que isso fica muito mais latente com a eleição do Trump. Ou quando a gente não tem opção de estar no nosso país, né? Quando a gente não tem opção de estar no nosso país, a gente precisa deixá-lo, aí é uma condição de refúgio, né? E o Brasil tem uma legislação bastante avançada em relação a isso, mas a gente lembra, né, que a gente tem aí um marco na Convenção dos Refugiados de 1951, né? Então é algo também, na lógica contemporânea, é algo já bastante
debatido, né? 1951, lembrando aí que a gente estava no fim da Segunda Guerra, né? Passando aí pelo final da Segunda Guerra e com todos esses movimentos de refugiados decorrentes da Segunda Guerra. E também do asilo, né? O asilo em si envolve aí uma questão política relacionada, né? Então, é uma condição de perseguição política, de alguma questão política, e essa pessoa pede asilo político para outro país, né? O que a gente tem como exemplo recente, o caso do Bashar al-Assad. A gente teve um probleminha com a Isabela, vamos seguir daqui então com o Guilherme, e aí a gente vai retomar o contato com ela para que ela consiga voltar. Pegando o gancho, você quer fazer alguma colocação do que ela estava falando? A gente pode seguir? Essa do Assad tá bem, né, acabou de acontecer e é muito curioso, né, que ele se asilou com o Putin, assim, porque a comunidade internacional inteira está contra os dois. E aí você vê como que é engraçado o asilo e como que os direitos eles são subjetivos, mas quando é preciso ele abarca, né? Ele sempre foi veementemente contra direitos humanos, sempre foi um ditador e agora ele se usou de um direito humano, que é o asilo político, para um outro ditador, para poder se esconder, para não correr risco de vida. É o que ela estava abordando, né? O asilo político ele é político e a política ela é mutável, né? Hoje, só que imagina isso agora, com tecnologia, comunicação, informação, jornalista, liberdade de imprensa. Mas você imagina isso no pós-guerra, como que era, né, pedir um asilo político, como que era pedir um refúgio, né? Por que os judeus não puderam se refugiar e evitar 10 milhões de mortes? Por conta de interesse político. E é isso que assusta muito quando você fala no contexto do Trump, né? A gente está tendo um retrocesso político, né? A questão até de um ditador talvez não tenha acesso a um asilo. Isso é humanamente aceitável, né, pela evolução social que estamos? É melhor que a pessoa seja morta no seu território pelos seus inimigos políticos do que asilar esse ditador para que ele tenha garantido a sua vida. Então, o direito humano ele vai passar, sim, pelos refugiados, sempre para proteger a integridade da vida. Vamos seguir daqui. Então, a gente conseguiu retomar o contato com a Isabela. Isabela, você estava falando justamente sobre isso, né? Sobre esse asilo político. Você deu um exemplo bem atual. Pode seguir, por favor. A gente tem um contexto político muito abrangente, em que as relações diplomáticas são aí colocadas em centralidade, né, e o Brasil aí representado pelo Itamaraty, né, pelo Instituto Rio Branco, tem um grande papel dentro desse contexto internacional de refugiados, imigrações e tudo mais, né? A gente viu recente a questão envolvendo aí a Inglaterra, que está com uma política pública, vamos dizer, algo bem mais sutil, de oferecer transporte e também dinheiro para as pessoas retornarem aos seus países de origem, né, os imigrantes ilegais. É uma forma muito mais sutil de envolver essa condição do que se comparado à condição do Trump. A gente viu recente, né, numa última coletiva, que ele fala de rever até a condição dos filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos, que é o que a gente chama de ius solis, né, o direito à cidadania pelo nascimento no solo. Então, ele vai certamente atuar aí ilegais e até, né, aqueles cidadãos. É isso. A gente vai tentar novamente o contato com a Isabela. Enquanto isso, vamos continuar aqui com o Guilherme. Guilherme, pegando até o gancho, como que você avalia, né? A gente falou da questão dos Estados Unidos, agora com a eleição do Trump, mas como que você acredita que deva ser essa tendência mundial, né? Como a gente falou,
vai ser cada vez mais frequente o número de pessoas indo e vindo, e principalmente, infelizmente, por necessidade, né? Não porque a pessoa planejou e tudo mais. Como que você acredita que deve ser essa tendência mundial? E aí a gente coloca, claro, né, o Brasil nesse contexto também, né, a médio e longo prazo. Sim, a gente teve agora recente o G20, né, e a gente vê como o Brasil tem uma posição de liderança, de convergência entre nações. Isso é fantástico. E o que a gente tem que entender também é que o Trump, dentro da legislação dele, ou um ditador russo, ou qualquer país europeu, asiático, da África, eles também têm os interesses regionalizados. Só que o que a gente está vendo hoje é que a região ela está muito mais subjetiva, porque não existe como aquele país que hoje fecha fronteiras ter chegado onde chegou sem ter aberto fronteiras. Então essa interação humana ela vai ser necessária. E as barreiras são culturais. Obviamente, se você parar para pensar, é legal a legislação da Inglaterra, é sutil, mas o que a gente vê que ela defende um direito humano, ela faculta ao brasileiro ou ao imigrante que esteja lá voltar para sua nação, para sua pátria. É uma faculdade, não é uma obrigação. E aí você pega o Trump, não, ele vai deportar, ele não quer imigrantes ilegais lá. Só que aí isso cria um ranço mundial, né? Porque todos se aceitam, todos os países são fraternos e irmãos desde a Constituição da ONU. Após a guerra, foi o grande aprendizado sangrento que a guerra nos deu. Se os países não se unirem, vai virar uma trágica e todo mundo tem um botão vermelho lá de uma bomba nuclear. Vamos até onde a gente vai deixar essa panela de pressão chegar, né? Uhum. E Guilherme, a gente falava, né, dos refugiados principalmente. A maioria acaba indo para países de fronteira, né, ou não necessariamente. Como é o caso, a gente tem aqui, né, os venezuelanos, né, cresceu em 900%, né, em 2 anos, a quantidade de imigrantes venezuelanos que vieram para o Brasil, um país vizinho nosso, né, que a gente faz fronteira. Essa é a tendência ou não necessariamente? É procurar ali o abrigo mais próximo? É, exatamente, é o abrigo mais próximo. É a condição da pessoa, que o refugiado, ele não quer sair, ele teve que sair, né? Então ele vai procurar guarida num lugar seguro. E sempre o fronteiriço ele é o melhor. Só que lá no leste europeu a dificuldade é tremenda, porque até os vizinhos estão sob ataque político e diplomático do Putin, né, do Vladimir Putin. Então a gente tem que entender por que às vezes esse deslocamento é tão longe. Mas você viu agora recente o Brasil mandando avião e mais avião para buscar brasileiros também que estão em situações na Síria, em outros lugares, Israel principalmente. Então eu acredito sim que seja o fronteiriço, só que hoje é um estudo, né? Você vê que hoje a fronteira ela não é mais tão distante assim. A Venezuela, tudo bem, é nosso país vizinho, mas a gente teve muito ucraniano. Esse caso emblemático, eu não posso falar o país, também é bem distante e está aqui, em São José dos Campos, precisando de apoio. Sim, você falou, né, aqui a gente tem um dado que a Força Aérea Brasileira superou a marca dos 1.600 brasileiros também que foram repatriados do Líbano, ou também libaneses que vieram para o Brasil, né, em meio a essa guerra. Guilherme, a gente falou sobre questões que ainda faltam, né? Quando a gente fala nesse assunto, é um trabalho, é uma rede integrada, precisa de várias frentes, várias forças para a gente tentar deixar ali de uma forma equilibrada para todos, né? De uma forma organizada. Hoje, você citou a questão de São Paulo, que tem a casa para os refugiados, por exemplo. Aqui em São José, e eu digo em várias outras cidades do interior, né? Acredito que não tenha essa estrutura, né? Até pelo tamanho, vários outros motivos. Como que você acredita que deveria ser esse processo, né? Meios, mecanismos, ferramentas para que a gente tenha essa situação, que ela seja lidada de uma forma melhor, né? Para que prejudique o menor número possível de pessoas. Eu falo desde aqueles que estão entrando no país, na cidade, aqueles que moram aqui também, né? Você citou a questão dos moradores de rua, né? Que isso é uma questão, vamos falar da nossa realidade no Brasil, que a gente não tem abrigo para todo mundo, né? É uma situação bastante complicada. Como que a gente pode tentar avançar sempre nesse assunto também? O legal do direito humano é isso. Tem que passar pelo humanismo.
A gente não tem abrigo ou a gente não quer ter abrigo? A quantidade de prédio público desocupado em todas as cidades é enorme. Você poderia sim urbanizar e fazer abrigos, mas tudo bem, temos políticas, né? O morador de rua também tem a condição dele. O problema que a gente tem que, e eu acho que isso a gente está fazendo até hoje, agora, a todo momento, é enxergar que existe sim refugiado, existe morador de rua e eles não estão ali porque eles querem. E morador de rua é uma coisa, refugiado é outra, asilado é outra. Mas a política pública ela tem que estar ali como pavimento para construir essa sociedade humana e fraterna igual o juramento da nossa Constituição, né? Dá para melhorar muito. A gente sabe que vai vir. Qualquer porto pode ter esse amparo, qualquer aeroporto. Só que aí passa por uma questão, você privatiza a administração de um aeroporto internacional mais importante da América Latina. Aí essa privatização também está lá com refugiados, centenas, que estão dormindo em tatame, com roupa pendurada em varal no meio do saguão. É indigno. Mas, por incrível que pareça, ele está melhor que no país dele, que tinha terrorista na porta de casa, explodindo um hospital com criança. Então, a gente precisa usar esse capital humano e social para dar mais dignidade. E há, sim, condições. Pega um prédio público, pega a verba da ONU e constrói um belíssimo abrigo para refugiados. E é engraçado que a gente pode fazer isso aqui no Brasil, e o Trump pode fazer melhor ainda nos Estados Unidos, porque o que não falta é verba para receber. Aí você vê que não quer fazer. É porque não quer. O Trump não quer receber os imigrantes ilegais, né? O Brasil quer receber os asilados, os refugiados, mas a estrutura pública precisa melhorar muito. E a gente viu, né, falando das diferentes realidades mundo afora, e realmente virou uma guerra, né, virou muitos pontos, né, acho que na maioria deles uma questão política mesmo, né, essa questão, eu vou aceitar migrantes, refugiados ou não vou aceitar, né, virou também uma pauta política, mas é interessante, né, seja lá em cima os políticos eles pensem no bem de todos e que a população também se aproprie desses assuntos, né? Vá procurar informação, vá estudar para que a gente não tenha, né, informações distorcidas também circulando. Exatamente. A população ela tem que atingir a ponta da pirâmide, né? O vereador do seu bairro ele pode também trabalhar assuntos de refugiados políticos na sua cidade. Você tem que cobrar o poder público. O que a gente enxerga que essa briga política, esse debate, essa polarização, faz com que isso dê eco para o interesse de um partido específico ou de uma comunidade específica. E isso fere também tudo, porque o humano ele só precisa ser humano para ter direito humano, ele não precisa mais nada. O direito não é humano para humanos bons, isso é diálogo que já vai segregar. É abraçar o humano como ele é, na condição que ele está, sem julgar por que ele está, se ele quer, se ele não quer. Então, a política pública... Só que aí tem a outra vertente, que o pessoal fala, não, mas você está dando amparo para eles e não está dando amparo para os dentro de casa. E a discussão é calorosa, mas tem que sempre afastar a visão política, sim. Essa política ruim, esse fla-flu, a gente tem que afastar. A gente tem que usar a política boa, social, a verba pública que é destinada para dar qualidade de vida para esses seres humanos. A joia. A gente conseguiu retomar o contato com a Isabela, que é internacionalista, que entrou com a gente no início desse terceiro bloco. Vamos voltar com ela então. Estava conversando aqui, né, eu com o Guilherme, sobre essa questão, né, que muitas vezes virou uma pauta política, né, ideológica, e também que é uma tendência, né? Então, o que a gente pode esperar, né, isso a médio, longo prazo, sobre essa situação? Os deslocamentos eles vão ser cada vez mais frequentes, essa é a tendência, inclusive de pessoas que vão ser forçadas a se locomover, né, se deslocar. Você gostaria de fazer algum comentário sobre isso, né, retomando ali, contextualizando com o que você estava falando com a gente lá no início da sua participação? Sim, então um contexto de urgência, né, e não é só agora o deslocamento devido às guerras, né? Mas também a emergência climática que vai fazer pessoas se deslocarem. Então, é uma pauta que a gente vai ter que se debruçar, né? Enquanto uma condição única, né? Uma condição, na condição humana, né? Percebam que a questão dos direitos humanos, né? Ela infelizmente foi politizada,
né, por grupos, e a gente precisa, de fato, afastar, como disse o Guilherme, para a gente conseguir, né, o diálogo relacionado a essa pauta tão importante, cada vez mais latente na nossa sociedade. O que a gente poderia dizer, né, sobre a questão de refúgio ou dos imigrantes, do asilo político, é que, de fato, as fronteiras, elas são ficcionais, né? A criação do Estado Moderno Nacional, uma criação moderna, né, de criar fronteiras onde não haviam. E isso é muito forte, isso mantém a lógica do Estado Moderno Nacional. Como nós vamos lidar com essas questões cada vez mais urgentes é a grande pergunta, né? Só lembrando, né, que a gente tem todo o contexto do Brasil, né? Quando a gente pensa na formação do Brasil, se a gente tem uma identidade, é a identidade multicultural, né? Então, o Brasil é formado aí desde o início dos povos originários, né, dos povos indígenas, passando aí pelos portugueses, vindo os afro-brasileiros, né, afrodescendentes, depois italianos, japoneses, alemães, né, enfim. Nós somos essa discussão, né? Dizer contra isso é dizer contra nós mesmos, né? Tanto que a gente tem uma das legislações mais avançadas a respeito do refúgio, né, de 1997. Então, o Brasil tem aí uma liderança, né, e há uma perspectiva dialógico em relação a isso, né? Então, o Brasil poderia, sim, capitanear essas discussões importantes e cada vez mais latentes na nossa sociedade. Bacana. Isabela, o nosso tempo está bem apertado, mas eu quero te agradecer, viu, por ter tirado um tempinho aí para contribuir com a gente desse tema, né, tão importante, tão atual na nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É isso, Guilherme, obrigada também, viu, por participar aqui com a gente. Tá legal, é sempre um prazer estar aqui. É isso, então, né, que esse assunto, como tantos outros, né, não virem apenas uma pauta política e que eles possam ser discutidos, dialogados de uma outra forma, né, que a gente possa pensar no bem de todos. O Diálogos fica por aqui, gente, mas para vocês assistirem novamente este programa na íntegra, para quem de repente perdeu algum trechinho, é só acessar o youtube.com/tvcâmarasjc. Também tem o nosso canal aberto, 12.3, além do 7 da NET e do 9 da Vivo. E vocês podem nos acompanhar também pelas redes sociais, que é o @tvcâmarasjc pelo Instagram. Eu fico por aqui, mais semana que vem a gente está de volta de novo a partir das 4 da tarde. Até mais!